Bom, nós estamos recebendo aqui hoje no estúdio a presença da Roberta Aragão, ela que vai contar a sua história de superação, de mudança de vida através da fé. Bom dia, Roberta, tudo bem hoje? Bom dia, bispo, tudo bem. Roberta, e aí, vamos tentar aí do princípio, como que foi a sua infância, a sua adolescência e como é que começou o sofrimento na sua vida? Eu tive uma infância, bispo, eu tenho alguns, eu posso focar assim, né, em uma situação que eu passei com meu pai. Eu lembro que, acho que eu devia ter uns 7 anos de idade, 4 para 7 anos, e o meu pai, ele é de uma outra religião, vamos dizer assim, e aí eu lembro que ele me segurou na parede, né, pelo pescoço, assim, para dar um murro. E isso refletiu, desde aí acredito que isso refletiu na minha vida, no decorrer, né, da minha vida. E com isso eu cresci uma pessoa assim muito nervosa, estressada, um vazio enorme assim de querer preencher, de se sentir amada, de se sentir segura, né? E eu buscava isso muito em amizades, relacionamentos. Na adolescência, praticamente criança ainda, né? Aos 12 anos eu comecei a beber, fumar. Bebia muito, muito mesmo. E assim, começou a vida amorosa, né? Desde o primeiro contato que eu tive com o rapaz, todos os relacionamentos, aqueles namoros de adolescente, eu me entregava corpo, alma e espírito. Aquela pessoa era o Deus da minha vida. Eu vivia em função daquela pessoa, né? Então, eu me dedicava, eu era fiel àquela pessoa, né? Eu vivia realmente, fazia daquela pessoa o meu mundo, meu tudo, né? E aí, com isso, eu sempre me frustrava, sempre, né? Todas as relações foram frustradas. E aí eram traições, né? Era um ciúme também que eu tinha, um ciúme, assim, anormal, né? Eu imaginava coisas na minha cabeça o tempo todo. Resumindo assim, eu não tinha um pingo de paz, bispo. Eu era completamente perturbada, né? Posso resumir para o senhor. Então, isso foi assim na adolescência, né? Assim, primeiro namoro, aí veio traições, agressões físicas, verbais, já desde a adolescência. E isso foi só cada vez mais piorando. Eu percebi uma evolução, né, para o pior. Sempre era assim, né? E toda pessoa que eu conhecia, aquele relacionamento ele não dava certo, e aí eu conheci outra pessoa e fazia daquela pessoa a mesma coisa. E aí foi quando eu me tornei já na juventude, né? Eu já comecei a conhecer as festas mesmo, né? E aí nessas festas eu bebia muito, né? Aí fumava, era 2 carteiras de cigarro praticamente por dia, né? Eu começava a beber na sexta-feira, parava só na segunda, né? Então, por que isso, né? Por que eu começava a beber e parava só? Porque onde eu estava naquela festa acabava, né? Chega um horário que a festa acabou. Então, aquele vazio, enquanto eu estava ali naquela festa, era muita alegria, era aquela assim, nossa, não tenho problema, né? Não tenho nenhum problema, né? Tô dançando, então eu também tentava preencher o vazio, chamando atenção, né? A minha questão nunca era assim, me relacionar com vários homens. Não, eu sempre fui muito fiel. Se eu estava namorando, eu estava com aquela pessoa. Mas eu sentia prazer em chamar atenção na festa de várias pessoas. Eu sentia prazer em ver aqueles homens ali me desejando, né? Por quê? Porque eu priorizava a aparência, né? Eu tinha um corpo realmente escultural na época, porque eu fazia academia, eu fazia de tudo, né? Para preencher aquele vazio, né? Então, realmente, aonde eu chegava, eu dançava muito e chamava, de fato, muita atenção. Mas acabou aquilo ali, né? Eu precisava daquilo o tempo todo. E o final de semana era só sexta, sábado e domingo. Então, acabou aquela festa, eu ia para outra, acabou aquela, eu ia para outra, acabou todas, eu ia para praia, e assim ia, né?
Então, ninguém sabia onde eu estava, por onde eu andava. Para mim, final de semana, e acabou a praia ou acabou a festa, alguma pessoa, algum conhecido, algum colega, bora para casa agora, porque não tem mais para onde ir. Né? Bora para casa e lá a gente faz um churrasco, lá a gente faz... Então, naquele momento ali, eu me sentia bem, feliz, né? Aquele momento feliz, mas quando eu voltava para casa, o inferno voltava junto. Porque o vazio estava ali, aí vinha o arrependimento, né? Aí geravam essa questão dos vícios, ela gera um monte de consequências, né? Vida profissional, né? Destruída, porque você não consegue se concentrar, focar em nada. Né? A vida financeira, ela vai por água abaixo, porque você faz de tudo para ter dinheiro, né? Para chegar acabava um final de semana, você já estava pensando no outro. Eu era assim. Né? Porque era naquele momento, era no final de semana que eu me sentia feliz, em paz, entre aspas. Era onde eu esquecia, era o meu momento. Né? Então, eu focava nisso. Né? Nessa questão de sempre estar rodeada de pessoas, e chamando atenção, me sentindo desejada. E era isso, eu só era feliz naquele momento ali. Durante a semana, era depressiva. E o relacionamento familiar, a sua mãe, a sua família? Era um inferno, bispo. Era um inferno. A minha mãe, coitada, ela sofria muito. Ela sofreu muito com a minha adolescência, com a minha juventude. Eu lembro que, por várias vezes, ela foi na rua, né, me buscar em bares. Cheguei a apanhar dela, né? É difícil, assim, às vezes a gente... eu me emociono porque quando eu conto o testemunho de tudo que eu já vivi, né? Tudo, eu vejo o que Deus fez na minha vida. Pessoa, eu lembro, né? Nossa, quem foi essa pessoa? É como se eu falasse de alguém que eu não só conhecia, assim, né? Porque é incrível o que Deus fez. E é por isso que eu me emociono, né? De felicidade mesmo, de ver o que Deus fez hoje na minha vida. Então, eu dei muito trabalho para minha mãe. Muito. Muito mesmo. Eu lembro que uma vez eu sumi um final de semana e a mamãe estava desesperada atrás de mim. Nunca me esqueço disso. E eu cheguei num carro, perdi uma peça de roupa na praia, não conhecia bem as pessoas que estavam ali comigo. Então eu vejo a mão de Deus na minha vida, porque eu passei por várias situações que eu poderia ter morrido, bispo. Né? Então, quando eu cheguei, a minha mãe estava numa esquina assim, né, do bairro que a gente morava, desesperada. E aí, quando ela me viu, ela me bateu muito no meio da rua, foi muito humilhante. Resumindo, foi assim um processo, assim, uma fase da minha vida, né, muito duradoura, por sinal, né, de muito sofrimento, muita humilhação, muita vergonha. E foi isso. Chegou a se envolver com drogas? Bispo, graças a Deus, eu tinha assim eu tinha uma coisa na cabeça, né? No dia que eu experimentei cigarro, eu me viciei muito em cigarro. Eu pensei que eu nunca fosse conseguir parar de fumar. E bebida também, eu bebia todo tipo de bebida alcoólica, todo que o senhor possa imaginar. Eu nem gostava muito de cerveja, tinha que ser bebida forte, né? E como eu sabia disso, eu tinha muito medo de experimentar qualquer outro tipo de droga. Eu passei por várias situações de ter oportunidade de experimentar maconha, cocaína, mas eu nunca quis por medo, porque eu tinha assim, vinha na minha mente assim, se você experimentar, você vai... Era uma questão já de raciocínio mesmo ali, sabe? Então, eu nunca me dei a oportunidade de experimentar, com medo. No meio de todos esses problemas, qual foi o pior momento da sua vida? O pior momento... Bispo, teve tantos piores momentos. Seu fundo de poço que você fala, aquilo foi a pior fase da minha vida. Algum momento você tentou tirar a vida? Eu tentei na adolescência, no primeiro relacionamento eu tomei remédios, né? Mas
por conta do problema na vida sentimental, eu tomei remédios, mas veio aquele arrependimento. Eu lembro que veio um arrependimento logo em seguida, eu cheguei a tomar um copo com leite, mas eu tive a atitude de tomar a cartela toda, né, de remédio de antibiótico para tentar morrer. Agora, eu tive vários momentos ruins, como, por exemplo, teve uma situação com o pai do meu filho, que a gente saiu de um bar brigando, e eu pensei que ali eu fosse morrer, né? Porque ele estava em alta velocidade no carro. E, assim, não consegui... Ele parou o carro e mandou eu descer, né? Ele parou o carro no meio de uma avenida, de uma rodovia, né? E mandou eu descer. E ali eu vi que, para mim, aquilo não foi só perigoso, como foi, assim, muito humilhante. Eu nunca tinha me sentido daquela forma. Ali eu me senti um verdadeiro lixo. Como se hoje eu tenho plena consciência do que se tratava, né? Porque eu sabia exatamente, hoje, olhando de forma espiritual para a situação, eu fico muito feliz. Mas naquele momento foi um dos piores momentos da minha vida, né? Logo depois desse evento, desse ocorrido aí, logo depois, eu já estava grávida, né? E aí foi quando eu cheguei na igreja, né? Foi pouco depois disso, pouco depois desse ocorrido. Então, quando eu cheguei na igreja, aí já mudou tudo, né? Então chegou na igreja como? Com relacionamentos frustrados? Com que? Um filho, 2 filhos? Quando eu cheguei na igreja, bispo, eu já tinha uma filha, né? A minha filha estava com 7 anos, e eu cheguei grávida do 2º filho, né? Alguém me convidou? Como é que foi a vinda para a igreja? Bispo, eu tinha insônia, né? Eu tinha insônia, e por conta da insônia, eu passava a noite toda procurando algo na televisão. Ficava fumando e procurando algo para assistir na televisão. E aí passava o programa Fala Que Eu Te Escuto. E eu assistia toda noite o Fala Que Eu Te Escuto. E me chamava muita atenção os testemunhos. Muito. Eu ficava assim pensando, meu Deus, mas... Eu gostava, né? Muito daqueles programas, tudo. E aí, quando chegava pela manhã, eu esquecia. Num momento muito difícil mesmo. A pessoa que estava comigo naquele momento, que era o pai do meu filho, ele estava envolvido com amantes, né? Todo final de semana ele passava, ele ficava em bares, e eu já não aguentava mais aquela situação de muito sofrimento, né? Só fumando, bebendo, e quando ele chegava era um inferno. Eu sentia a saudade dele, aí eu pensava assim, eu vou tratar ele bem quando ele chegar, e quando eu ouvia a voz dele lá no portão, quando ele chegava, já subia aquele ódio, eu não conseguia tratá-lo bem. Né? Nessa época eu já estava vendo vultos, eu ouvia vozes, lembro até de uma situação que ele chegou, que ele entrou, eu voei uma panela para ver se... Eu sentia muito ódio dele. E aí teve um momento que eu já sabia do relacionamento dele com outras mulheres, e aquele ódio me consumia assim, e eu dizia, não, eu vou fazer algo, eu vou matar ele, porque se eu matar ele, o meu sofrimento vai acabar. Vinha esse pensamento. E em um dia que eu estava determinada a fazer isso, veio um pensamento assim, vai na casa da tua colega, né, que é uma pessoa que morava próximo. Vai lá conversar com ela para ver se tu te tranquiliza. Veio aquele pensamento, né? E eu fui tomar banho, e no banho, eu lembro exatamente, eu lembro como se fosse hoje desse dia, né? No banho, eu olhei para cima, virei a cabeça para cima assim, fechei o olho e disse, se o Senhor existe, meu Deus, falei assim, Deus, se o Senhor existe, me mostra o que fazer, porque eu não aguento mais. Ou então tira a minha vida, porque eu não quero mais viver. Né? Porque estava naquele desespero de querer matar essa pessoa, né? Então, quando eu saí do banho, veio esse pensamento de ir na casa dessa colega. E eu fui. Quando eu cheguei lá, na casa dessa moça, eu falei para ela o que eu ia fazer e convidei ela para ir, porque ela sabia onde era o local que ele se encontrava com a amante, com uma das amantes. E o meu problema não era as amantes, era ele. Eu queria acabar com ele, né? Então, ela disse assim, você não vai a lugar nenhum, Roberta. Tu não vais a lugar nenhum.
Ela nunca tinha falado para mim da Igreja Universal. Nunca, eu nem imaginava que ela sabia. Ela disse, eu vou te levar num lugar que vão te ajudar, que tu vais encontrar ajuda. E de lá a gente saiu e ela me levou lá na catedral. E aí, quando eu cheguei lá na frente, tudo me chamou a atenção. Eu passava ali todo dia e nunca tinha visto. Uma igreja imensa daquela. Nunca tinha visto. E era a mesma igreja que passava nos programas que eu assistia de madrugada. Quando eu entrei naquele lugar, eu me senti no céu. É impressionante isso. Deus falou comigo, quando eu botei o pé ali dentro, eu vi que tinha Deus ali. O mundo que eu vivia era um inferno muito grande. Então, quando eu entrei ali, que eu vi aquelas pessoas na igreja, eu olhava para ele, meu Deus, são anjos. Eu via como anjos, sabe? E eu não precisei falar nada com ninguém, foi muito forte. Eu parei de beber naquele momento, né? Nunca mais senti vontade. O cigarro demorou um pouquinho, porque eu passei pelo processo da libertação. Mas com 3 meses eu fiquei livre do cigarro, né? E aí o pastor me orientou, disse que os dias que eu deveria ir na igreja, eu falei tudo que eu estava passando, né, o sofrimento todo, e aí ele disse, olha, a senhora tem que vir, né, nas principais reuniões, quarta, sexta e domingo, fazer tudo que o pastor falar, o homem que estiver no altar, ele vai estar ali lhe orientando, tudo que ele falar, a senhora coloca em prática, porque existe um mal na sua vida e a senhora vai conseguir vencer. E aí, bispo, eu nunca me esqueço da primeira reunião de sexta-feira que eu participei. Quando eu cheguei na reunião, que no momento da oração forte, que eu vi várias pessoas ali incorporadas, na hora eu olhei assim, é tu que causou, você que é o causador de todos os sofrimentos que eu vivi até hoje. Ali você entendeu, né? Entendi. Eu entendi perfeitamente. E aí eu entendi tudo. Passou assim um filme na minha cabeça. Tudo que eu fazia, todos os nervosismos, o ódio que eu sentia, tudo era um filme passando na minha cabeça. Na hora, tem um desse dentro de mim. Foi isso que eu pensei. Sendo muito sincera aqui com o senhor, assim, falando tudo o que eu pensei, sabe? Existe um demônio desse, ou vários demônios desse dentro de mim. Porque eu não tenho paz, né? Resumindo, eu coloquei em prática, bispo, daquele momento ali, tudo o que o bispo, pastores falavam, né? Tudo que os bispos, pastores falavam, eu comecei a colocar em prática e comecei a ter resultado. Ver resultado de tudo. E eu ficava muito feliz, muito. Eu cheguei desempregada, viciada, né, depressiva, com insônia, vendo vulto, ouvindo vozes. Mas dali em diante a minha vida começou a andar de uma velocidade incrível, a velocidade de transformação. Os 23, quando eu cheguei lá, foram 23 anos de sofrimento, né? Eu estava com 23 ou 24 anos de sofrimento. E a partir do momento que eu passei a obedecer, né, tudo que era colocado ali vinha do altar, que eu comecei a obedecer, paulatinamente, Deus ia me honrando, ia me respondendo, tudo. Entendeu? Faça isso, faça aquilo. Bispo, a minha vida foi transformada. Da água para o vinho. Fui liberta da bebida naquele dia. Naquele dia eu já dormi, né? Então, sem contar a felicidade de ter encontrado um pedaço do céu nesse mundo, porque foi assim que eu vi. Eu não queria mais sair da igreja. Todos os dias eu estava na igreja. Todo dia. Porque aquele ambiente me fazia tão bem que eu queria estar ali todo dia. Eu chegava, né, muito antes da reunião e ficava lá lendo a Bíblia, ficava olhando para o altar, fazia minha oração. Então, me sentia muito bem ali dentro. Como eu ainda não tinha o Espírito Santo naquela época, aquilo ali me fazia muito bem. Todo dia eu estava lá. Todo dia. Né? Então, e de lá em diante, pronto. Aí veio o primeiro emprego, sem colocar currículo, sem pedir nada. Né? Uma pessoa me ligou, né, usada por Deus. Aí eu fui para o primeiro emprego.
fazia diferença, aí fui para outro melhor, né, colocando a fé ali, sempre manifestando a minha fé, sempre fazendo o meu... Eu digo assim, que hoje eu não sei... Eu não entendo muito de investimento em bolsa de valores, essas coisas, eu não tenho entendimento nenhum disso. Mas o meu maior investimento é o altar. O altar é a minha maior faculdade. É a minha... Hoje eu ainda não tenho, né, um nível superior, estou fazendo agora porque Deus me abençoou, estou numa multinacional. Então, até isso foi o próprio Deus que me colocou lá dentro, porque eles não contratam. E por conta disso eu estou fazendo uma faculdade hoje só por causa disso, porque a minha faculdade é o altar. Então, seu segredo foi obedecer o que saia do altar. Obedecer. Se entregar. Como é que foi seu batismo com o Espírito Santo? Bispo, assim, como eu sempre fui muito sincera com Deus, acho que devido a tudo que eu passei, todas as minhas orações, eu me humilhava muito ali para Deus, né? Buscava muito, sempre busco, mas eu chorava muito, né? Eu chorava muito. E aí chorava e toda vez eu digo, meu pai, tem algo errado. Porque eu tenho certeza que o Senhor é comigo, porque eu sou contigo. Né? Eu já abri mão de tudo. Eu me entreguei corpo, alma e espírito. Tudo. A minha vida é essa aqui, é sua. É o Senhor que dirige ela. Então, por que tem esse choro? Eu quero que o Senhor, de fato, né, confirme para mim. Roberta, tu é minha, meu espírito está em ti, e assim, né? Conversando com Deus mesmo, né? Numa relação íntima que a gente tem hoje. E aí, quando eu cheguei na igreja numa quarta-feira, numa reunião de quarta-feira, no momento da busca, não veio uma lágrima. Nem que eu quisesse chorar, eu não conseguia, né? E isso me confundia muito, entendeu, bispo? Era uma coisa muito pessoal entre eu e Deus, né? E eu disse, eu quero, porque eu sei que eu já sou batizada com o Espírito Santo. E aí veio aquela certeza mesmo. Porque eu posso lhe dizer, bispo, que o meu encontro com Deus eu tive no primeiro dia que eu pisei na igreja. Porque eu já buscava aquilo. Né? Eu já buscava, a minha infância toda eu buscava só assim, um detalhe para o senhor entender, para ver se eu consigo, né, explicar da melhor forma possível. Durante a minha infância e adolescência e juventude, naquele sofrimento todo, toda viagem que eu fazia com família ou para qualquer lugar que eu ia, eu refletia muito, eu olhava muito para o céu e ficava me perguntando, Deus, será que o Senhor existe mesmo? Porque eu sofria muito. Então eu me perguntava, o Senhor existe mesmo? Como será que é? Eu ficava conversando, só eu ali, fazendo várias perguntas para Deus, né? Eu acreditava que Deus existia, mas eu dizia, nossa, será que é normal existir Deus e viver num sofrimento tão grande? O Senhor não está vendo o que eu estou passando no meu interior? Né? Então, quando eu pisei na igreja, foi a resposta de Deus que eu perguntei a vida inteira. Isso foi muito claro para mim. Por isso que é muito forte o que eu senti ali, eu jamais vou esquecer. Entendeu, bispo? Então, o meu encontro com Deus foi ali. Entendeu? E aí, dali para frente, a minha vida mudou, os frutos vieram. Mas eu chorava muito. Então, nossa, eu já me arrependi, eu não tenho por que chorar. Esse negócio de ser muito sentimental, não. Não, meu Deus, eu não quero isso. Eu quero que o Senhor me molde, me mostre como é. E aí, na reunião de quarta-feira... Foi a confirmação. Foi a confirmação. Hoje, quem é a Roberta? Como é que tá a Roberta? Ah, bispo, hoje eu sou outra Roberta, né? É outra vida. Hoje eu morro e ressuscito, né? Não tem mais insônia, né? Fui liberta de tudo, Tenho muita paz. A gente tem, claro, todos nós temos problemas, questões para resolver, né? Na nossa vida profissional, familiar. Mas nada tira a minha paz, bispo. Nada. O meu foco é o céu. Todo dia, não vou dizer todo dia, mas quase todo dia eu penso no céu. Né? E como a palavra de Deus diz, né, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, né, o que ele preparou para os que o amam, eu digo para ele, meu pai, não permita que eu jamais saia da sua presença. Jamais. Eu posso perder tudo
todo dia eu falo, eu agradeço, né, nas minhas orações, eu agradeço a Deus por tudo que Ele fez, pela misericórdia dEle que me alcançou, né? Mas eu digo para Ele, eu quero, meu Pai, chegar no céu. Eu quero. Se eu tiver que perder tudo, pode tirar tudo que o Senhor me deu, tudo, né? Profissional, familiar, mas não permita que nada, nem ninguém, guarde o meu coração para que eu chegue no céu, né? Então, o meu bem mais precioso, a minha maior riqueza, eu digo assim que o Espírito Santo, bispo, ele é o oxigênio da minha alma, né? Assim como o nosso corpo ele precisa respirar desse ar, né? Se ele parar de respirar, ele cai durinho, né? Porque morre o corpo. O Espírito Santo, ele é o oxigênio da minha alma. Hoje a maior riqueza está aí dentro, né? Com certeza, bispo. Olha, eu queria fazer uma oração para você que está acompanhando o programa agora. Está assim como um dia a Roberta esteve. Você já não aguenta mais. Os vícios, relacionamentos que não dão certo, a falta de paz, a depressão e até o pensamento de tirar a sua vida. Você que está assim, será que Deus existe? Se Deus existe, por que eu estou passando por tudo isso? Será que Ele não está vendo? Se você crê, vamos orar agora. Se você tem aí, pega o seu copo com água. Nós vamos unir aqui a nossa fé por você que está em casa, no seu trabalho, você que está aí no carro, ouvindo no presídio, no hospital. Deus está aí com você, Ele está te vendo. E esse programa é uma resposta aí para a sua oração. Vamos agora falar com Deus, é momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora unimos a fé e oramos por aqueles que estão desesperados. Essa pessoa que já sofreu tanto na vida, essa que foi traída, essa que foi abandonada, essa pessoa que desde a infância padece na mão dos abusadores, essa que desde a infância já sofreu uma rejeição, uma humilhação. Nós oramos por aqueles que sofrem com depressão, essa pessoa que tem se entregado aos vícios, aos relacionamentos. Visita agora, meu Pai, essa criatura que está assim pensando até em morrer, em tirar a vida. Essa que está agora em casa, sozinha, trancada. Esse que está agora no trabalho, tendo crise de ansiedade. Nós oramos por essa que está desenganada com uma doença, que aonde chega essa oração, chegue o teu poder, chegue uma luz para iluminar e dissipar todas as trevas, os maus pensamentos, essa angústia, esse vazio que essa pessoa carrega no peito. Consagra esse copo com água, e quem beber desta água, beba vida, beba saúde, beba forças e paz. Seja abençoado, seja abençoada aí onde quer que você esteja, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você que crê, diga amém e graças a Deus. Bom, eu queria aproveitar e agradecer aqui a Roberta. Roberta, quem está ouvindo a gente agora está desenganado pela vida. Muitos erros, pecado, vícios, relacionamentos, depressão. O que você diria para quem está assim agora, como você teve um dia? Bispo, eu faço o convite, né? Mas, na verdade, não é nem um convite, é uma convocação. Porque se você quer, de fato, né, acabar com esse sofrimento, se permita, enfrente tudo que tiver que enfrentar hoje. Quando eu decidi me permitir, né, chegar na igreja, lá eu encontrei a solução. Deus me mostrou, Deus me levou lá e disse, está aqui. O que você precisou, o que você precisa para acabar com esse sofrimento, está aqui. Agora só obedeça. Então, Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. Então, faça a sua parte que Deus vai te honrar. Faça isso. Não deixe nada nem ninguém impedir de você chegar até a Igreja Universal mais próxima de você. Anote o endereço onde a Roberta chegou pela primeira vez. É aqui no centro de São Luís, na rua Oswaldo Cruz, 1600, aqui no canto da Fabril. Nós vamos lhe ajudar. Você pode encontrar um de nossos endereços aqui no estado do Maranhão, acessando o nosso site,
que é o universal.org/localizar, e ainda hoje também mudar a sua vida. Tá bom? E até a próxima.